Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria grande, mais uma vez, dizer, né, esse boa tarde nesse nosso encontro de sábado aqui. Falávamos nos bastidores, estamos no terceiro ano, são 3 anos que estamos aí, com algumas interrupções, épocas de férias, mas estamos aí firmes nesses nossos encontros. A alegria é sempre grande, porque quando aqui estamos refletindo, trocando essas informações, são oportunidades que temos para fortalecermos um pouco mais a construção, né, dessa nossa estada, de aprofundarmos espiritualmente nesse nosso momento, né, da reencarnação aqui no plano físico. Porque são reflexões, são ensinamentos para que possamos fazer melhores escolhas, suavizar um pouco mais, administrar melhor os nossos pensamentos diante das situações que a vida nos apresenta em nossos dias. Por isso é sempre importante, falamos sempre, da importância da participação de vocês, com dúvidas, comentários. Essa participação enriquece muito esse nosso bate-papo. Semanalmente escolhemos alguns temas em evidência, trazemos para a nossa realidade, para o dia a dia, para que possamos fortalecer no nosso plano mental esse melhor caminho, essa melhor maneira de trilharmos aí os nossos dias nessa grande oportunidade nos dada pelo nosso Criador de aqui estarmos para retirarmos um pouco das impurezas. Não é? Agora falamos ao vivo pela os nossos canais, as redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. Provavelmente alguma falha técnica no decorrer, porque ainda estamos em teste, mas acreditamos que vamos conseguir aí estar juntos todos os sábados nesses nossos canais, que fica mais fácil o acesso, a participação de todos vocês. Então podem enviar mensagem através desses nossos canais, também pelo nosso WhatsApp, Rio de Janeiro, 21 966328040, ou também pelo nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Falamos dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, e todos os sábados, de 17 às 18 horas, temos esse nosso encontro ao vivo. Nossos programas que já foram, nossos programas anteriores, eles ficam disponíveis no nosso site, na nossa página no Facebook. Quem ainda não viu, pode ir até lá, que estão todos lá aguardando. Nosso tema de hoje, os desafios de construir. Não é? É um desafio. Um tema bem atual, porque nós sabemos que as situações que a vida nos apresenta são situações compatíveis, né? São frutos das sementes que plantamos e, como sabemos, ainda escorregamos muito, ainda há uma imperfeição muito grande, não é? E essas discussões, essas reflexões podem nos ajudar aí a fortalecer um pouco mais esses conceitos, consequentemente, as nossas atitudes. Precisamos primeiro, né, Luiz, ter em mente o que construir, né? O que chamamos de desafio. Se não tivermos muito bem conceituado, não esse cenário, consequentemente não vamos ter ferramentas para esta construção. Na antiguidade, né, as coisas eram, com certeza, um pouco mais difíceis, porque as civilizações antigas não tinham os aparatos, não tinham os instrumentos, né, para essa construção interna que nós temos atualmente. Atualmente são informações de todos os lados, guias, amigos, mentores espirituais a todo momento mandando mensagens, elucidando, vários filósofos, vários mestres aí que aqui estiveram, que ainda estão, muitos, nos alertando, nos ensinando, mostrando o caminho, nos elucidando de como encontrar, não é, os inimigos
que nos tiram cotidianamente desses caminhos, dessa construção interna. Nós vemos aí que na antiguidade, todos aqueles que vieram construindo, se fortalecendo internamente, eles se baseavam nas histórias de grandes mitos, né? Nos mestres que aqui estiveram, histórias que passavam as informações, as elucidações, os ensinamentos vindos do nosso Criador. Mas hoje são inúmeras as informações que nos chegam para poder dar solidificar, dar base, sustentabilidade a essa nossa construção. E é nisso que a gente vai, sobre esses pontos que a gente vai estar hoje refletindo, que a gente vai estar hoje falando, para que possamos encontrar, saber primeiro o que queremos, não é? O que vamos construir de fato, qual o nosso foco, o que queremos construir, qual a nossa visão. E a partir daí encontrar os instrumentos, os aparatos, para que possamos dar uma solidez divina, né? Uma coisa mais sutil nessas nossas construções aqui no plano terreno. Não é isso, meu amigo Luiz? É isso aí, William. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme estarmos reunidos nessas reflexões mais uma semana. E como falava Sócrates, né, William? A vida sem desafios não vale a pena ser vivida. É, isso aí. Ele já falava pra gente. E é muito natural que a gente observa o que acontece no universo, ele não é estático, ele é totalmente dinâmico. Cíclico, né? E tudo muda o tempo todo. Um dia nós somos uma coisa, no dia seguinte já não somos a mesma coisa, já houve mudanças. Células nossas do nosso corpo já morreram, outras nasceram, né? Cabelo cresceu, unha cresceu, né? A vida muda. É a constante transformação, a mutação onde novas coisas são criadas e outras são destruídas, vamos dizer assim, né? Se acabam. É um constante mudar, é um constante transmutar. A vida é isso e o universo é isso. Infelizmente, dentro desse contexto da criação, muitos se acham com o direito de ficarem estáticos. Quer dizer, pensam que podem ficar estáticos, quando na verdade é impossível nós nos mantermos numa mesma situação diante da nossa evolução. A única coisa que nós sabemos, e o Espiritismo nos fala, é que todos nós temos uma principal lei, que é a lei de progresso, que todos nós estamos contidos nela e temos que respeitar. Aceitando ou não aceitando essa condição, a vida nos empurra para a nossa transformação. E é claro, quando a gente fala na transformação, por mais que nós tenhamos uma percepção que algumas pessoas pioram ao invés de melhorarem, diríamos nós que é uma piora para melhorar, ou seja, é um caminho mais comprido, mais tortuoso, para que aquela pessoa, para aqueles seres, consigam superar e entender melhor qual é a sua caminhada. Agora, se nós percebermos, William, desde da origem da vida na Terra até hoje, foram grandes os desafios. Os primeiros homens com capacidade de raciocínio que começaram a viver aqui na Terra, eles tiveram grandes desafios naquela época para se manterem vivos. Os animais, a alimentação, né? A sobrevivência, ele precisava, em condições de temperatura, né, vamos dizer assim, a natureza muito selvagem, a dificuldade de sobrevivência era muito grande. Um homem não sobrevivia como os 80, 70 anos que sobrevive hoje, que nós temos expectativa. Por quê? Porque não tinha condição. Porém, ao longo dos milênios, dos milhares de anos que nós vivemos aqui, esses desafios que foram gradativamente sendo construídos e superados, eles transformaram aquele homem primitivo no homem moderno que nós conhecemos hoje. Então, já tem aí uma explicação do porquê esses desafios existem na nossa vida. A vida é feita de desafios desde o momento que nós nascemos, que a gente está lá no útero da nossa mãe,
né, quentinho, protegido, alimentado, e que nós temos que, vamos dizer assim, ser expulsos para uma vida completamente diferente no mundo externo, que não sobreviveríamos se não tivéssemos pessoas que cuidam da gente com amor, com carinho, porque nós somos um tipo animal, vamos dizer assim, totalmente dependente dos nossos pais. Diferente de alguns animais que, logo que nascem, eles precisam de se movimentar, porque senão vem um outro e come ele. Procurar autonomia, né? Então tá no instinto dele de, vamos logo, vamos sair daqui, porque nasci, beleza, tô aqui, meu pai tá aqui. Senão vai morrer. E nós, por características da divindade e características especiais da nossa experiência aqui na Terra, nós precisamos dessa convivência amorosa. E aí já tem uma explicação do porquê a gente precisa desse amor, né, William? Sem dúvida, né? A gente já... essa progressão, essas oportunidades, né, de irmos construindo a nossa existência, né? Ela precisa estar pautada sempre, né, Luiz? Quer dizer, existe uma arquitetura, né, divina, um padrão de vida real, que todos nós estamos inseridos, as leis divinas sempre vão se fazer cumprir dentro das necessidades, né, dentro dos aparatos necessários, ou seja, a vida vai sempre nos fornecer elementos para que possamos pautar os nossos caminhos dentro das nossas escolhas, e as consequências a gente vai administrando. O que a gente precisa ter em mente, né, Luiz? A gente fala dos desafios, fala da construção, é justamente isso, esses elementos que temos para dar essa base, né, dar solidez à nossa existência, desde criança, quando aqui chegamos, até os últimos dias, ou o último dia da nossa estada no plano terreno. A vida vai sempre nos dar os aparatos necessários para estabilizarmos, né, a nossa consciência nesse plano manifestado. E o que acontece é que nós somos movidos, né, pelas nossas emoções, os nossos sentimentos, desde crianças, né? Quando ainda sobre a guarda dos pais, sobre aquela proteção, precisamos estar atento ao que levamos para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque são ferramentas sobre nossa responsabilidade que vai estar ajudando na construção dessa base, fortalecendo ou não essa criança para os desafios, né, da existência no plano terreno. E aí, como somos movidos por emoções e sentimentos, a atenção que nos chama os nossos maiores, aqueles espíritos, as mentes espirituais mais elevadas, mestres, guias, mentores, que aqui estiveram ou que ainda estão, o que eles sempre nos chamam a atenção é para que possamos conhecer bem, não é? Quais são as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos são as ferramentas com que vamos para a vida. São exatamente com esses aparatos que vamos construir, não é? Construir essa nossa edificação interna, né? Sempre pautamos os nossos encontros aqui, as nossas reflexões, dentro de parâmetros da evolução do espírito, de lapidarmos a alma, despertarmos as virtudes, retirarmos as impurezas. Então, o desafio de construir essa solidez interna, não é? E se os instrumentos que temos não são instrumentos adaptáveis a tudo isso, são voltados para uma visão puramente de uma projeção material, consequentemente não vamos ter uma base, né? Não vamos dar solidez a essa construção. É o que se faz
na parte física, né? Quando se vai fazer um prédio, uma casa, é preciso ter uma base sólida, né? Aquela estrutura inicial, ela precisa dar uma sustentabilidade para que aquela parede seja erguida, para que haja um ponto acima, para que haja a possibilidade de galgar novos andares, não é? E isso a espiritualidade nos chama sempre muita atenção. Quais instrumentos que utilizamos? Né? Qual a qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos? Essa é a estrutura que precisamos para fortalecer e dar uma sustentabilidade interior, extrafísica, né? Fugir ao efêmero, ao passageiro, ao transitório, que seja atemporal. Estamos aqui para os tesouros que o Mestre Jesus sempre nos dizia e alertava, era justamente aqueles tesouros que as traças não corroem, né? que o ferrugem não destrói. São essas ferramentas, esses instrumentos, esse material, né, é que temos que utilizar aí nos nossos desafios. Acho que acabou já o nosso primeiro bloco. É isso aí. Então vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos aqui para o segundo bloco. Não saia daí, rapidinho. Bom, meus amigos, voltamos aqui então para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembrando que você pode participar pelos nossos canais, redes sociais, o YouTube. Provavelmente hoje não vamos conseguir, mas estamos ao vivo no Facebook. Pode também ser enviada essas perguntas ou mensagens pelo nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 966328040. Vai estar passando aqui na sua tela, pode anotar com calma. Mas lembro que é importante a participação de vocês. Hoje estamos com o tema os desafios de construir, né? A vida sempre dádiva divina, né? Digamos assim, né? A vida sempre vai nos dar a todo momento os aparatos, os instrumentos para que possamos voltar a nossa atenção para essa construção interna. Você colocou bem, Luiz, quando disse que o crescimento externo, né, a evolução do corpo físico, ela se dá por natural, né? A natureza vai cuidando para que haja essa evolução, esse crescimento. Criança, adolescente, adulto, vai envelhecendo. Mas esse crescimento, essa construção interna, ela depende de nós. Essa depende exclusivamente das nossas escolhas, do nosso trabalho diário, da nossa atenção, não é? Se está havendo ou não essa construção interna. E nós sabemos que os desafios são grandes, porque nós somos... nós vamos para a vida com os nossos desejos, as nossas vontades, né? E geralmente o que nos atrai, o que desperta a nossa atenção
é o belo, não é? É o belo geralmente pautado no material. O que precisamos ter atenção é que precisamos ir além do belo, transcender o belo, né? Não ficar atendendo ao belo unicamente material, porque tudo que é belo nos atrai. Se não for belo, se não atender essas nossas vontades, esses nossos desejos, consequentemente vamos repelir. E como o hábito que temos, mente e coração, é de atendermos a esse pacote de felicidade, essa beleza externa, material, precisamos muita atenção a isso. Porque aí, se a tendência é nos dispersarmos do outro lado, né? Voltarmos muito a nossa atenção e adiarmos, né, esse nosso lado da evolução, da construção espiritual. Né, Luiz? Às vezes dispersamos muito nos nossos dias com relação a isso, né? A questão é a perda de foco no objetivo real da vida. Se nós pararmos em algum momento diante das idas e vindas do que a gente faz da vida, a gente às vezes não entende qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui na Terra. E como eu já falei na primeira participação, tudo faz um sentido em torno do nosso progresso, progresso não desse corpo, mas do espírito, aquele que vem antes do corpo. Nós temos que lembrar que o produto principal, a matéria-prima que faz parte da criação, não é o corpo, e sim o espírito. O corpo é apenas um instrumento de aperfeiçoamento que é dado pela espiritualidade para vivenciar esses desafios. Como é que nós vivenciaríamos esses desafios se não tivesse um corpo de carne? No nosso nível espiritual, no nosso momento de aprimoramento espiritual, a gente precisa desse corpo para viver esses desafios. Talvez um pouquinho mais à frente, quando estivermos mais evoluídos, os nossos desafios são outros e esse corpo não será necessário. Mas nesse momento esse corpo é preciso. Por quê? Porque eu ainda preciso, como o William falou, de vivenciar algumas experiências que dizem respeito aos meus hábitos mentais, aos hábitos do meu pensamento no dia a dia, os hábitos daquilo que eu busco vivenciar no dia a dia, os meus desejos, as minhas aflições, as minhas doenças, as minhas frustrações, todos esses sentimentos e emoções que causam muitas vezes dores, sofrimentos, dificuldades, eles dizem respeito exatamente a esses desafios que foram colocados à nossa frente para serem superados, para serem entendidos, melhor dizendo. Primeiro, eu vou superar alguma coisa quando eu entender o porquê de estar de frente com esse desafio. Muitas vezes a gente está de frente com uma dificuldade, ou o que a gente chama de problema. Não sabe lidar, né? E não sabe lidar com isso. Por que eu estou com esse problema? Nós chamamos aqui, nós damos um outro nome, desafio. Porque o problema é um desafio. Juntamente com o problema sempre há uma solução. E às vezes nós queremos soluções muito rápidas para assuntos ou para sentimentos e emoções muito velhas, muito antigas, que nós carregamos conosco por milênios e milênios e milênios. Como é que eu tenho a pretensão, como é que nós temos a pretensão de mudar esses sentimentos, essas emoções, essas dificuldades milenares de uma hora para outra? Não vamos conseguir. Por isso que nós somos, vamos dizer assim, trazidos dentro de um contexto, de um cenário de vida, dentro de um país, dentro de uma família,
dentro de dificuldades que nós podemos chamar de pobreza. Cenário propício, né? Ou de riqueza, propícios, dentro de um país complicado. Porque esses desafios, William, não são desafios, eu diria, existem desafios individuais, mas existem os desafios coletivos. Exato. E quando nós estamos dentro de um mesmo país, vocês podem perceber que os desafios que nós temos aqui no Brasil, vamos descer mais um pouquinho o nível, os desafios de quem mora no Rio de Janeiro são diferentes daquelas pessoas que vivem dentro de um outro país, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, por que alguns têm algumas facilidades e outros têm outras dificuldades? Nós não podemos nos enganar que qualquer pessoa, seja aquele que vive no mundo subdesenvolvido ou no mundo desenvolvido, eles têm dificuldades, ou melhor dizendo, desafios. Isso. Nós só não conseguimos enxergar esses desafios porque nós estamos distantes. Nós também não precisamos tem que olhar para dentro. Esse que é o ponto. Porque às vezes nós nos achamos mais ou menos miseráveis em relação às nossas dificuldades, querendo justificar que o outro é muito melhor do que a gente, quando na verdade não é isso. Talvez o caminho que Jesus Cristo nos passou, quando ele disse que o Pai está em mim, é que a gente busque esse Pai em nós e busque a solução desses problemas em nós. E não ficar olhando para fora para justificar que nós somos desprovidos daquilo que precisa para aprender ou para superar essas dificuldades. Como o William já falou um pouquinho antes, os recursos para superar esses desafios estão presentes o tempo todo, de forma diferente. Para alguns, o aparecer um dinheiro diferente é um recurso. Para outros, não. Se aparecer o dinheiro, ele vai fazer bobagem. Não é para fazer aparecer dinheiro. É para aparecer dificuldade mesmo. Então, a gente tem que aprender dentro da dificuldade ou da facilidade que apareçam, aquilo que nos é importante aprender, né, William? Organizar um pouco. Existe uma arquitetura divina, isso precisamos estar atentos a isso. Você vê que as situações elas se repetem. Temos ali a nossa vida tranquila, em paz em determinados momentos, né? Com o trabalho, com a família, com acho que acho que caiu o meu, acho que é pilha, será? Não tem o teste aí, pilha, mas continua aqui, ó. Mas eu acho que dá para pegar o som. Pega aqui, ó. Agora ligou. Esse aí. Alô, teste. E aí a gente vai trocando o microfone. Alguns improvisos que precisamos fazer. Mas é importante que a gente atente para organizar melhor um pouco o entendimento disso tudo, né? Você vê que é quase que padronizado as nossas estada aqui no plano terreno. Se repararmos bem, isso acontece conosco e com todos aqueles que convivem próximos ou distantes. Geralmente, a vida nos proporciona momentos tranquilos, não é? Tudo em paz, no trabalho, com a saúde, com os amigos, na empresa. E de repente, as situações mudam, né? As situações passam a apresentar
um cenário diferente. E aí, geralmente, aquela rotina tranquila, aquela paz interior, né, aparece um vendaval e transforma tudo aquilo, trazendo aí, nos tirando, né, da comodidade, nos tirando daquela situação cômoda. Tá ouvindo né? minha voz? Agora tá ouvindo? Que são aí os chamados, os inimigos, né? Aqueles... Deixa eu acertar aqui o som, porque tá meio ruim. Eu acho que agora melhorou, produção, som. Então são aqueles... Ou seja, a nossa vida ali, ó, em paz, tranquilo, acho que agora ficamos tudo certinho, né? Eu acho que tá. E de repente aparecem esses dragões, aparecem esses monstros, não é? Que pode vir em forma de enfermidade, pode vir em forma de um desemprego, uma dificuldade financeira, ou a perda, né? o desencarne de alguém próximo do nosso convívio, situações que nos tiram, né, que dispersam aí tira um pouco da nossa paz interior, desarmoniza, traz aflições, deixa os nossos dias um pouco mais obscuro, né, forças que tendem a balançar negativamente as nossas estadas. Mas esses momentos, o que nos chama a atenção desde a antiguidade, os mestres que aqui estiveram, é que nesses momentos devemos estar atentos, porque são momentos que irão fortalecer essa nossa construção interna. Os desafios, eles nos dão a oportunidade de elevarmos a consciência ao sagrado, sairmos um pouco, não é, do físico, do horizontal, verticalizarmos mais os nossos sentidos, as nossas vibrações, darmos um pouco mais de atenção a esse outro lado. Ou seja, fazer uma leitura ideal da vida, né? Dos padrões reais da vida. Aqui estamos com o propósito de evolução espiritual, momentaneamente num corpo físico, mas a nossa essência, a nossa verdade é que somos espíritos e somos imortais. Então, cada reencarnação é como se fosse uma parada, é um trem, não é, que está seguindo o seu caminho com um destino nobre, um destino elevado, e a cada parada, a cada estação, nós descemos, aprendemos naquela estação, tiramos, não é, proveito do máximo que pudermos, que alcançarmos, que estivermos em condições, para alimentarmos essa nossa construção interna e voltamos para o trem, voltamos para o vagão, porque a viagem continua. Né? Então, o motivo dessas paradas é justamente para enriquecer o nosso interior, é justamente para que possamos aprender nessas paradas as lições da vida, organizarmos melhor, conhecermos as regras do jogo, não é? Para que só assim vamos conseguir harmonizar os nossos corações, só assim vamos conseguir levantar paredes, construir com sustentabilidade o que se deve, né, ou o que se propõe a construir, que é essa estrutura espiritual, né, Luiz? Eu vi que o Luiz fez umas manobras aí para poder mais... Produção, a minha voz está saindo, produção? Tudo certinho. Lembrar sempre que a gente precisa daquele... a gente vai acertar isso. Sempre temos que ter um... Uma coisa interessante, William, que você estava falando, e que esses desafios propiciam exatamente um ambiente adequado para esse crescimento, é que existe, dentro desse caminho evolutivo, um lado que é o aprimoramento do intelecto e outro lado que é o aprimoramento das nossas emoções. E a gente ganha esse aprimoramento e a vida nos impulsiona a esse aprimoramento
exatamente com base nesses desafios. Porque enquanto a gente está assim, buscando alternativas, soluções, vamos dizer assim, para aquela dificuldade, vamos falar assim, para a dificuldade financeira, que eu tenho que buscar fazer um curso, que eu tenho que buscar me aprimorar, que eu tenho que buscar melhorar os meus relacionamentos interpessoais, porque tudo está baseado em relacionamentos interpessoais. Sim. Se a cada momento que nós precisamos nos relacionar, se eu não penso da forma correta, se eu não ajo corretamente moralmente, se eu não tenho atitudes adequadas com as pessoas que estão à minha volta, eu vou ter dificuldades naturais. Então, essas dificuldades naturais, elas vão sendo superadas, elas vão sendo vivenciadas de uma forma cada vez mais suave, menos conflitante, batendo de frente um com o outro, à medida que a gente começa a compreender que esses relacionamentos são muito saudáveis para o nosso aprimoramento, que eles fazem toda a diferença para que eu fique mais inteligente pelos aspectos emocionais. Porque quando eu sei conviver com essas pessoas de uma forma mais ou menos equilibrada, mesmo sabendo que existem pessoas muito complicadas, e existem pessoas complicadas, assim como nós em alguns momentos também somos complicados, mas se eu sei viver nessa maré de idas e vindas, né, desses altos e baixos de humor, de temperamentos, eu consigo conviver com essas pessoas, ter esses relacionamentos cada vez mais brandos, mais equilibrados, buscando o bem e buscando essa transformação moral, porque no final é isso, né, William? É essa transformação moral que a gente está buscando, a transformação que Jesus nos ensinou. Se nós buscamos essa transformação moral de forma saudável com essas pessoas que são os nossos pares, eu já estou cumprindo um desafio. Eu já estou conseguindo superar um desafio que é a convivência com outras pessoas que estão convivendo com o mesmo objetivo de se aperfeiçoarem. E deixa os dias mais leves. Claro. Né? E quando eu tenho a oportunidade de viver com o William, com o João, com a Maria, com o Wagner, com a Guiomar, e essas pessoas que são diferentes de mim me fazem aprender que todos vocês têm virtudes, assim como eu tenho, eles começam a me fazer aprender novos valores que eu hoje não tenho em mim. Eu estou cumprindo uma meta de aperfeiçoamento. Desenvolvendo, né? Eu estou me desenvolvendo. Sem dúvida. Né? Acho que acabou o tempo, né, Will? Finalizamos aí o segundo... Vamos continuar depois. Nosso segundo bloco. Essa produção. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos. Terceiro e último bloco. Saia daí, é rapidinho. Bom, meus amigos, voltamos então aqui para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, terceiro e último, infelizmente, mas felizes porque estamos conseguindo aí, né, refletir um pouco mais a respeito dos ensinamentos vindos do nosso Criador para ajudar um pouco aí nesses nossos desafios
que são diários, sabemos, né? A atenção que precisamos ter, que falamos aqui, é justamente administrar melhor as nossas tendências, né? Administrar um pouco mais os nossos vícios, os nossos desejos, as nossas paixões. Que está presente em todos, né, William? Isso. É bom entender, não, né, Luiz? Entender que ninguém é santo. Todos nós temos um nível de aprendizado. E que a gente precisa de se conhecer e buscar exatamente o que você vão se fazer presente, né? O que a gente falava. Os nossos dias vão aparecer aí os monstros, os dragões, né? É igual nas histórias dos heróis. Os mitos se baseiam muito nisso, né? O herói está ali vivendo a sua vida e daqui a pouco aparece um dragão, aparece um monstro. E precisamos fazer as escolhas. Nós vamos enfrentar esse dragão como se deve, né? Nós vamos para a luta ou não? Ou vamos ficar ali na nossa comodidade? Porque esses dragões, os desafios, né? Esses monstros, eles aparecem nos nossos dias como desafio para que possamos galgar um degrau acima. A evolução, ela se faz quando elevamos a nossa consciência a um ponto acima. Porque se permanecermos no mesmo nível, vamos continuar sendo atingidos por esses monstros. E quando não entendemos muito bem isso, as oportunidades que a vida nos apresenta a cada momento, a cada instante, consequentemente nós vamos, como paliativos, né? Nós vamos adiando sempre essa nossa evolução, nós vamos dizendo para nós mesmos, a gente nunca diz que não, né? Mas sempre diz que vai fazer, mas eu faço amanhã, vai sempre adiando, isso é cômodo. Vê que em todas as situações a mente humana ela já está habituada para isso. E a atenção que nos chama sempre, os nossos mestres, até quando, né, vamos ficar circunstanciados ao externo, né, a um controle remoto na mão da vida? Quando vamos tomar essas rédeas? Quando vamos assumir a direção e a construção desse nosso eu interior mais sacralizado? Né? É interessante estar falando, William, porque a nossa mente ela tem um comportamento interessante. Nós somos, como já falamos, seres multimilenares. E nós já temos comportamentos automatizados. Ou seja, a gente já tem certos comportamentos que já estão mecanizados. Agora imagina se esse comportamento é um mau comportamento. Eu estou acostumado a fazer sempre aquela coisa que não é melhor. Quando nós somos forçados, e a vida nos força a sair desse automatismo, gera desconforto. E o que o nosso subconsciente faz? Aquele que quer manter a coisa no mesmo automatismo. Ele nos empurra para algumas distrações. E quais são as distrações que a vida nos oferece? Nós podemos, é fácil saber, né? Distrações tem um monte. A gente tem um monte de coisa que nos dá prazer. O desejo, o prazer é a nossa grande distração. Se a vida nos deixar, a gente vai viver a vida todo dia só comendo, bebendo, satisfazendo o nosso ego, satisfazendo as nossas necessidades, vamos chamar assim, que nós podemos chamar as principais, e esquecendo do resto, esquecendo de progredir em outros aspectos da inteligência emocional. Vamos continuar pedantes, vamos continuar agressivos, vamos continuar achando que nós somos centro do universo, mas não. A vida nos fornece algumas posso chamar assim, ciladas ou situações onde essa vivência, essa experiência dos prazeres, ela é combatida, vamos dizer assim. Nós temos que parar por algum sofrimento, por alguma dor, de viver aquilo. Opa, não, vou esquecer comida, eu vou esquecer os prazeres da carne e vou ter que pensar nisso aqui, que agora isso está me fazendo mal. O que está me fazendo mal? Eu perdi um ente querido,
Enfermidades, uma enfermidade, eu estou depressivo, financeira. eu perdi meu emprego. Então começam a aparecer situações da vida que nós achamos que é um problema. É claro que é um problema, mas também é um grande desafio. Porque nesse momento que a vida está nos oferecendo a falta de alguma coisa, vamos chamar né? Essa falta nos força, se a gente aproveitar essa oportunidade, nos força a raciocinar diferente em alguma coisa daquilo que a gente estava raciocinando. Força a gente procurar algo que a gente não estava procurando. Mudar a visão, Mudar uma visão, ver algo além do que nós estamos transcender. vivendo. O que é uma palavra linda, que é transcender. Sair da matéria, ver algo limites, além. Né? Então, sair dos limites que nós temos, transcender, incomoda. A gente esforço, exige dedicação, exige abrir mão de dedicação. determinadas coisas. Né? É interessante, Luiz, que, como a gente falava, né, do herói, né? As histórias dos heróis sempre nos mostram isso, né? Você repara que todos os heróis, quando vão combater algo, né? Que em comparação é justamente nós, nos nossos dias, que precisamos ser heróis de nós mesmos, combatendo as forças internas, combatendo o ego, os vícios, as paixões terrenas, combatendo uma série de impurezas que carregamos, né? Está mecanizada na nossa mente, ou seja, o efeito manada construiu isso dentro de nós, que nós precisamos de fazer. E são os heróis. Repare que todos os heróis, quando eles vão combater o mal, né, na figura de um dragão, de um monstro ou qualquer outro semelhante, sempre ele tem uma arma extrafísica. Ele tem uma força além, divina, todos eles. E essa força é a que os mitos nos chamam a atenção. Nós também temos essa arma poderosa. Só não fazemos uso porque desconhecemos. Está no escuro. Não colocamos luz sobre ela, não elevamos a nossa consciência. Porque quando elevarmos a nossa consciência, sabendo que existe uma força, uma arma divina, concedida pelo nosso Criador, por Deus, né, dentro de cada um de nós, aí nós poderemos então, primeiro, conhecer esses inimigos internos, detectar, porque às vezes levamos ele na nossa estada aqui no plano terreno, lado a lado, como se fosse amigo, né? Nós não conseguimos identificar. E o que é pior, nós damos armas para esses inimigos, nós fortalecemos eles a cada dia. E aí, consequentemente, não vamos construir, não vamos conseguir essa construção, porque são objetivos diferenciados. Um é detrimento do outro. Quando, como falamos do belo, né, o belo nos atrai, como temos isso como belo da vida, né, que são os aparatos humanos, os desejos da matéria, que tende a nos atrair muito, consequentemente repelimos o outro lado. Por quê? Porque se formos para o outro lado, a mente humana, ela está adestrada ou está administrada, está formatada para conceituar que vai perder aquele outro. Nunca tem uma ideia de sobrepor. A ideia é de perda. Então, se eu tenho algo que me atrai, que tende a me fazer bem, jamais eu vou querer abrir mão. E essa é a grande dúvida, a dificuldade que hoje está muito aparente na humanidade. Porque as consequências são, os frutos que se colhem são diretamente ligados às sementes que se planta. Não é? E quando as tendências, as paixões, as vontades, os desejos estão voltados para a projeção material, consequentemente, a espiritual não vai ter força. E é um erro contínuo que a gente vive hoje, no dia de hoje, que quanto mais dor e sofrimento que a pessoa tem, e nós observamos isso, ela procura meios de fugir
sem compreender o porquê está vivendo aquilo. Paliativo, né? E aí busca preencher o seu tempo com coisas supérfluas, né? Aproveitando o tempo... Idas ao shopping, sei lá, festas, televisão bares, o tempo televisão. todo, sei lá o que pode ser, eu não sei, cada um tem o seu supérfluo, Uma né? distração. Uma distração, cada um tem uma distração. Mas quando, na verdade, o momento de sofrimento, dificuldade, seria um momento que a gente teria que ter mais atenção para buscar essas respostas a causa, né? internamente. Buscar a causa. Internamente. Orando, fazendo uma autossugestão de busca, uma busca interior, porque a autossugestão funciona. Você buscar as perguntas, perguntar para si próprio, né? Perguntar constantemente o porquê dessas coisas, porque as perguntas, assim como elas são feitas, as respostas vêm. Só que muitas vezes não vêm da forma como nós queremos. Não vem alguém falando no nosso ouvido, nem todo mundo é o médium que vai ouvir alguma coisa. Mas a resposta vem através das oportunidades que a vida nos oferece, invariavelmente. Como não existe uma solução única para cada pessoa, precisa de uma ajuda diferente, né? Nós não somos pessoas iguais, né? Nós somos momentos diferentes. Temos momentos diferentes. Somos filhos de um mesmo pai, sim, mas vivenciando emoções, sentimentos em momentos, bem falado, como você falou, em momentos diferentes. E você falou uma coisa aí em relação a essa busca interior, e tem um princípio hermético de Hermes Trismegisto, que é um primeiro, na verdade, que ele fala, que é o mentalismo, onde ele fala que tudo é mente. O universo é mental. O universo né? é mental. Tudo se transforma e tudo se é criado pela mente. E se nós acreditamos que tudo é mente e que o poder está na mente, nós não temos que buscar força nenhuma em outro lugar que não seja em nós mesmos. Mas nós continuamos, quando eu falo continuamos, de forma geral, né, a modernidade ainda é muito voltado para o externo. E a grande dica que nós começamos a perceber das dicas de Jesus, né, a gente falou de Hermes agora, falamos de Buda, já falamos algumas vezes, a busca é interior, verdadeiramente interior. E se a gente estudar e buscar cada vez mais entender que os sentimentos que nós temos ao longo do dia, e observar que sentimentos a gente tem ao longo do dia, é medo, é ansiedade, é raiva. Esses sentimentos dizem muito o que nós somos, né? Dizem muito a respeito do que é o Luiz, do que é o William, do que é o Joãozinho. E se a gente... bom, então eu sei que eu sou assim. Então os sentimentos que eu tenho ao longo do dia, eu desejo muitas coisas do outro, né? Aquela ganância das coisas do outro. Isso vai dizer muito do nosso sofrimento interior. Se a gente começa já a descobrir esses sentimentos, já é um grande passo, vamos dizer. Identificou os inimigos, né? Vamos buscar a solução. Vamos buscar a solução para esses desafios. Administrar, né? Os mestres falam muito isso. Nós precisamos administrar internamente, não é, as nossas vivências. Nós tendemos muito a administrar o externo, não é? Vamos para cursos, vamos para faculdades, vamos para pós-graduação, vamos para profissionalizantes, fazemos de tudo para administrarmos, né, as nossas finanças. Tem a sua importância, né? Isso, tem o seu lado, isso. mas não... Mas só, é isso que eles nos chamam a atenção. O quanto paramos para administrar internamente? O quanto nos dedicamos a isso? Porque causa e efeito. Então, quando a comparação que você falou, Helena Blavatsky fala, não enxuga, nos ensinamentos dela, ela diz, não enxugue uma lágrima que caia no seu coração sem antes saber a causa. Tome conhecimento da causa, administre melhor internamente, não é? Sua atenção está voltada, a gente sempre fala aqui dos ensinamentos de Khalil Gibran, em uma das
das perguntas que é feita para ele no livro O Profeta, perguntam a respeito da residência, e ele chama a atenção que ele diz o seguinte: vocês, a humanidade tem por hábito, na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, dá uma atenção muito grande a fechaduras, trancas, chaves para todo lado, grades, câmeras de segurança. Aí ele pergunta: o que guardas aí dentro de tão valioso, que tanto preocupa na hora de fazer fechadura, portas, milhões de aparatos, né, de segurança? Aí ele pergunta: por acaso aí dentro tem justiça? Tem fraternidade? Tem amor ao próximo? Tem caridade? Isso é que precisamos dar valor. Não é a televisão, o aparelho de som, as coisas materiais. Então ele chama muito a atenção. Tendemos a organizar bem ou procurar a nos especializar em organizar a nossa vida externa, mas e a interna? E a espiritual? Há essa preocupação? Não é? Voltamos a nossa atenção para isso, dedicamos o nosso tempo. Não é? A atenção é essa, porque aí a construção se dá aí. Então, se eu passar a vida toda adiando, a encarnação toda, adiando essa construção interna, que geralmente acontece isso, né? Quando criança não posso porque sou criança e tenho que brincar. Quando jovem não posso porque tenho que estudar. Quando um pouco além, quando já na parte adulta, não posso porque tenho que trabalhar, ganhar dinheiro e ter a minha família, construir a minha família, né? O padrão, os anseios humanos dá esse desenho. E depois, quando um pouco mais à frente, não posso porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí uma fase acima eu não posso porque agora eu tenho que cuidar dos meus netos. E aí depois eu não posso porque eu já estou velho, estou sem saúde e não consigo. Ou seja, do berço ao caixão. Acho que o nosso tempo está findando aí. Faz parte, né? O fato, William, é que dentro dessa caminhada, todos nós temos essa oportunidade de vivenciar as nossas vidas, eu diria, de uma forma grata, porque a maior dádiva que nós temos, e cada vez mais que eu me envolvo nessas questões, nesses estudos que nós fazemos, é uma grande dádiva a oportunidade de aprender. A oportunidade de vivenciar de uma forma diferente os sofrimentos que ontem eram sofrimento e que hoje, para mim, talvez não seja o mesmo sofrimento, porque eu vejo de uma forma diferente. A intensidade já é diferente. A intensidade é diferente. Então, como é que a gente faz isso? É buscar aproveitar melhor o nosso caminho, a nossa vida. E eu acredito que a gratidão ajuda muito para a gente poder caminhar de uma forma mais leve. Porque se a gente acredita num Criador e que Ele nos colocou aqui para ter sucesso, para ser feliz, para conquistar realmente uma paz interior cada vez maior, a gente vai parar de só ver problema na vida e de ver, sim, soluções baseadas na minha dedicação de buscá-las na nossa caminhada. Né? Isso, o interesse nessa evolução. Ter, né? esse interesse, esse empenho. O universo, ele conspira a favor, ele sempre vai estar. A cada degrau, né, alcançado, a cada esforço obtido em direção do nosso Criador, em direção de Deus, o universo coloca à nossa disposição, literalmente, aparatos, pessoas, caminhos, condições fortalecedoras para que possamos continuar a nossa jornada pautadas nesse lado. Ou um guia espiritual, ou um amigo espiritual, os aparatos da vida diária, colocar, a gente vai poder pegar com a mão, literalmente, os ensinamentos de Jesus. Primeiro o reino dos céus, sua justiça. Depois tudo mais vai vindo por acréscimo. Tudo mais vai se... Não é? Quem busca essa felicidade divina, a humana vem agregada. Parece estranho dizer isso, né? Mas as coisas acontecem. Né? E são ensinamentos do mestre, são ensinamentos, né?
de pessoas que já, espíritos elevados que já passaram por essa situação, que trazem esses ensinamentos. São os instrumentos para construirmos esse nosso interior, sermos heróis de nós mesmos. Chegamos aqui então ao final do nosso encontro, do nosso programa de hoje. Lembramos que estaremos juntos no próximo sábado. Durante a semana pode continuar enviando mensagens, dúvidas, comentários na nossa rede social, nosso e-mail ou pelo nosso número de WhatsApp. Agradecemos a todos aí a participação, a estar junto aí nessa tarde de sábado. Uma boa semana, muita luz e que os nossos mestres continuem nos iluminando para fortalecermos essa construção interna. Um grande abraço, uma boa semana.